Olá, meu nome é Bárbara Rossi, sou aluna de graduação em Biomedicina, sendo IC pelo Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia pelo Instituto Oswaldo Cruz. Eu sou orientada pelo Dr. Marcelo Alves, sendo co-orientada pelo Dr. Alexandre Santos. O foco do meu trabalho nesse seminário é falar sobre a hiperglicemia em hamsters sírios como modelo experimental na infecção por SARS-CoV-2. De início, eu quero falar sobre o SARS-CoV-2, né? Porque é popularmente conhecido como Covid-19, por ter tido seu primeiro relato no final de 2019 em Wuhan. Entretanto, a OMS só constatou que esse vírus tinha um perfil pandêmico no início de 2020, depois de recorrentes casos confirmados fora dessa zona. Esse vírus, desde 2020... ele causou mais de 7 milhões de mortes, sendo 760 milhões de casos confirmados em âmbito mundial. Já no Brasil, esse mesmo vírus, ele causou 37 milhões de casos confirmados, sendo 700 mil mortos. Dessa forma, desde o período pandêmico, a Federação Internacional de Diabetes começou a relatar casos de pacientes que apresentavam hiperglicemia após a exposição ao vírus, ao SARS-CoV, tendo um aumento de 76 milhões, segundo a própria federação, em âmbito mundial. E dentro disso, nós sabemos que em âmbito nacional existem 13 milhões e, em si, a diabetes ela é uma doença silenciosa. E durante esse período foi utilizado muito modelos em vivo para poder entender o quadro pré-clínico, para poder entender os efeitos sinérgicos, as alterações bioquímicas. E nós utilizamos o hamster sírio devido à sua elevada homologia com o ACE2 humano em sua apresentação clínica. Com isso, eu apresento aqui a vocês a importância, a necessidade de estudos para se entender mais como essas síndromes metabólicas e até mesmo essa infecção se correlacionam entre si. Com isso, o nosso trabalho ele tem o objetivo de avaliar as alterações bioquímicas e glicêmicas de 5 diferentes variantes do SARS-CoV-2, sendo elas alfa, B1.1.28, B1.1.33, delta e ômicron. No modelo experimental animal, hamster sírios na doença SARS-CoV-2. Por metodologia, nós utilizamos a inoculação intranasal do vírus SARS-CoV-2 em 63 hamster sírios, sendo dividido em 6 grupos inicial, sendo 5 variantes e sendo um controle negativo. Nesse caso, nós utilizamos 3 animais no controle negativo, que foram eutanasiados no dia 3 DPI, e as demais variantes inoculadas, em cada um dividido em 12 animais, por grupo. As eutanásias realizadas foram feitas da seguinte forma: foram eutanasiados no dia 3, no dia 5, no dia 10 e no dia 15, sendo analisadas principalmente as amostras de soro, suave orofaríngeo, pulmão e fígado. E os procedimentos realizados principalmente foram as análises bioquímicas e o real-time PCR. Com isso, durante o período de estudo, nós observamos que os animais apresentaram 100% de sobrevivência. Entretanto, houve uma grave perda de peso durante esse período, principalmente nos grupos B1.1.28 e B1.1.33. E, além disso, nós detectamos uma alta carga viral nos pulmões, principalmente nos pulmões e nos suaves orofaríngeos analisados, tendo também a presença de transaminase oxalacética elevada, principalmente nos grupos alfas no dia 3 e no dia 5 DPI, nos grupos infectados pela B1.1.28 no dia 5 DPI e no grupo Ômicron infectado com a variante Ômicron nos dias 5, 3 e 10 DPI.
Somando com os resultados analisados, nós observamos que além das demais alterações bioquímicas, né, perda de peso, os grupos inoculados pelas variantes, eles apresentaram um quadro de hiperglicemia. Nós utilizamos como parâmetro de medida, né, a medida de 150 microgramas por decilitro. E a partir daí, nós observamos que os grupos, como por exemplo o controle negativo, que foi eutanasiado no dia 3 de DPI, ele apresentou uma média maior em relação aos outros grupos nesse mesmo período, sendo 204 microgramas por decilitro, em relação ao menor grupo, que foi o grupo da Ômicron, aqui nessa coluna amarela, sendo 69 microgramas por decilitro. Já no dia 5 DPI, o grupo que apresentou uma maior taxa glicêmica foi o grupo B1.1.28, em correlação ao menor grupo, né, que foi o alfa, que foi de 83 microgramas por decilitro. Já nos gráficos analisados no dia 10 e no dia 15 DPI, nós observamos que o grupo B1.1.28, ele apresentou uma taxa glicêmica, né, maior em correlação aos demais grupos analisados, tendo né, uma taxa de 161 microgramas por decilitro de taxa glicêmica analisada em relação ao alfa, que foi a menor, que foi de 63 miligramas por decilitro. Já no dia 15 DPI, nós observamos que a Ômicron, ela, mesmo nos anteriores períodos que ela não apresentou uma taxa tão expressiva, já no último dia ela apresentou uma taxa de 188 microgramas por decilitro em relação aos outros, tendo uma maior taxa, né, um maior percentual em relação, por exemplo, a alfa, que teve um percentual de 101 microgramas por decilitro. O que nos faz observar, mesmo a Ômicron no último dia tendo apresentado um percentual alto, né, em relação aos demais grupos, o grupo que apresentou uma taxa expressiva, que nos fez observar mais, foi o grupo B1.1.28 em relação aos todos os demais grupos durante todo esse período de análise, porque esse grupo teve uma taxa de 245 microgramas por decilitro. Que 16 de 63 animais inoculados com as 5 variantes, né, estudadas, apresentaram uma hiperglicemia, tendo como taxa, né, média acima de 150 miligramas por decilitro, né, sugerindo um efeito diabetérgico que pode ser induzido pela patologia. Assim, além disso, né, nós confirmamos que a homologia do hamster sírio foi primordial para que esse estudo pudesse conseguir chegar ao seu objetivo final. Além disso, por fim, nós detectamos, né, nós estudamos e analisamos e vimos que grupos que foram infectados com a variante Ômicron apresentaram uma transaminase oxalacética elevada em comparação às outras variantes inoculadas, o que pode apresentar, né, uma possível ligação à hepatite nesse modelo experimental. E aqui ficam as referências utilizadas no nosso trabalho durante todo esse período. E desde já quero agradecer a oportunidade de poder estar participando desse seminário, poder agregar um pouco mais de conhecimento, apresentar o meu projeto, porque eu sei que é de grande valia, não só para mim, mas também para quem está ouvindo, e para mim também como acadêmica, poder mostrar e poder compartilhar e poder também ouvir outros projetos que vão ser apresentados aqui. E desde já quero agradecer.